Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, eu sou Juliver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Este é o episódio número 117, gravado na sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. No episódio de hoje eu vou falar sobre pesagem de veículos na pandemia, tendo em vista a publicação no Diário Oficial da União de hoje da Lei número 14.010 de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus Covid-19. E nesta lei teve um artigo que foi vetado, que é o artigo 19, e que trataria da flexibilização de regras relacionadas à pesagem de veículos. A minha intenção, então, é te explicar por que foi vetado e qual é o reflexo desse veto ao artigo 19 da Lei número 14.010. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. A Lei 14.010, portanto, trata do regime jurídico especial nesse período de pandemia, trazendo várias regras transitórias para esse momento que estamos vivendo, e no artigo 19 trazia a seguinte redação: caberá ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, editar normas que prevejam medidas excepcionais de flexibilização do cumprimento do disposto nos artigos 99 e 100 da Lei 9.503 de 97, que é o CTB, tendo em vista a necessidade de aumentar a eficiência na logística de transporte de bens e insumos e na prestação de serviços relacionados ao combate dos efeitos decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19. Parágrafo único. A norma editada pelo CONTRAN terá vigência limitada ao período de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Esse artigo foi vetado com as seguintes razões do veto. A propositura legislativa, ao determinar que o Conselho Nacional de Trânsito edite normas que prevejam medidas excepcionais de flexibilização do cumprimento do disposto nos artigos 99 e 100 da Lei 9.503 de 97, viola o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes, nos termos do artigo 2º da Constituição da República, haja vista que o Poder Legislativo não pode determinar que o Executivo exerça a função que lhe incumbe. Verbi gratia, VG, que significa, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade 3394 do relator ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 2/4 de 2007. Confesso a você, quando eu li essas razões do veto, eu tive uma interpretação diferente da que eu concluí após avaliar exatamente qual que foi a justificativa utilizada e verificar essa ação direta de inconstitucionalidade mencionada. Isso porque a parte final das justificativas apresentadas dão a possibilidade de dupla interpretação. Quando diz que o Legislativo não pode determinar ao Executivo função que lhe incumbe, há a possibilidade de interpretar função que incumbe ao próprio Executivo ou função que incumbe ao Legislativo, como se ele estivesse delegando para que o Executivo o fizesse, que era a minha primeira interpretação. Ou seja, eu entendi que o presidente tinha recusado esse artigo por concluir que o Legislativo não poderia determinar ao Executivo a função legislativa, a função legiferante. E isso, de certa forma, até me animou, porque mostraria a preocupação do Poder Executivo em já adequar a nossa legislação a partir da decisão recente da de 2998, que eu já falei em outro episódio, já comentei em outros momentos aí das minhas explanações, de que o CONTRAN não pode inovar na ordem jurídica. Isso já decorre inclusive da própria Constituição Federal, mas o nosso CTB é recheado de situações em que o CONTRAN deve complementar a lei. Em muitos artigos há esta transferência da função legislativa para o Poder Executivo por intermédio do CONTRAN. O próprio artigo 99, que tem o caput e mais 3 parágrafos,
Curiosamente, em todos esses textos menciona a competência do CONTRAN. Vejamos o que diz o artigo 99. Diz assim: somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação do documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. Será tolerado o percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos, de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal. Veja que em todos os textos do artigo 99, caput cada um de seus parágrafos, se menciona a competência do CONTRAN em regulamentar a matéria. Hoje, a regulamentação a esse respeito se encontra na Resolução 258 de 2007, que já teve algumas alterações, e em relação especificamente à tolerância, segue inclusive o que constava de uma lei federal de 1985, que foi alterada em 2015 pela Lei 13.103. Hoje, a tolerância para o excesso de peso é de 5% para o peso bruto total e peso bruto total combinado, e de 10% para o peso por eixo. Isso consta tanto da Resolução 258 quanto da Lei 13.103. Mais recentemente, a deliberação do CONTRAN número 182 de 2020 também trouxe uma tolerância específica para determinadas cargas, para biodiesel, por exemplo, e também o cimento asfáltico de petróleo, uma tolerância de 7,5%, mas até 30 de novembro de 2021. Ou seja, hoje essa metodologia para a aferição de peso e as correspondentes tolerâncias já são regulamentadas pelo CONTRAN. O que diria esta lei publicada na data de hoje? Que o CONTRAN poderia flexibilizar, poderia trazer novas regras sobre isso, quando na verdade o CONTRAN já o faz. E desta maneira eu fui procurar naquela ação direta de inconstitucionalidade mencionada nas razões do veto, que é a de 3394 de 2007, qual que é a relação do que foi naquele momento determinado pelo Supremo Tribunal Federal com o que foi avaliado para que esse artigo 19 da Lei 14.010 não fosse aceito pelo presidente. Pois bem, essa ADI era referente a uma lei estadual do Amazonas, que era a Lei número 50 de 2004, cujo artigo 3º dizia assim: fica autorizado o chefe do Poder Executivo a proceder à regulamentação da presente lei no prazo de 60 dias a contar da sua publicação. Parágrafo único. Fica credenciado um órgão público para o efetivo cumprimento do objeto desta lei, mediante dotação orçamentária governamental. Essa lei tratava da realização gratuita do exame de DNA ou teste de paternidade. E, em análise a esta lei, o Supremo entendeu, por voto do ministro Eros Grau, que quanto ao artigo 3º, a autorização para o exercício do poder regulamentar, nele afirmada, é despicienda, ou seja, dispensável, pois se trata aí de simples regulamento de execução. O preceito legal marca prazo para que o Executivo exerça a função regulamentar de sua atribuição, o que ocorre a miúde, com muita frequência, mas não deixa de afrontar o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes. Veja que essa última parte que eu destaquei da decisão do ministro traz justamente o que foi utilizado nas razões do veto agora do artigo 19. Não deixa de afrontar o princípio da interdependência e harmonia entre os poderes. Isto porque você já deve ter observado, mesmo quem não é da área jurídica, que muitas leis trazem uma obrigação de regulamentação pelo Poder Executivo. E o ministro explica nesse seu relatório, nesse acórdão, que quando se obriga o Executivo a regulamentar, esta obrigação é perfeitamente correta. Mas quando apenas diz que fica autorizado, é desnecessário, porque o Executivo já pode realmente regulamentar a execução, o cumprimento das leis que são aprovadas pelo Legislativo.
Em outras palavras, ao utilizar como referência essa ação direta de inconstitucionalidade de 2007, o Poder Executivo, o Presidente da República, por sugestão do Ministério da Infraestrutura, inclusive é bom ressaltar, concluiu que não precisa o Legislativo determinar ao Executivo que ele pode flexibilizar as regras relacionadas à pesagem de veículos, porque isso já lhe compete. Isto quer dizer que é o oposto do que eu havia imaginado anteriormente. Aquela parte que eu falei que dá dupla interpretação, de que o Legislativo não pode determinar ao Executivo função que lhe incumbe, se refere ao próprio Executivo. O Legislativo não pode dizer ao Executivo que ele pode fazer aquilo que ele realmente já pode. Portanto, o Executivo está entendendo que, não obstante a Lei 9.503 trazer várias situações em que o CONTRAN inova na ordem jurídica, e o Supremo Tribunal Federal já ter entendido recentemente que o CONTRAN não pode agir dessa maneira, aqui em relação à pesagem de veículos, o Executivo Federal entende que é correta, independente se é uma flexibilização ou uma norma que não seja transitória, que seja permanente. O CONTRAN tem essa competência prevista na própria lei, e se hoje o CONTRAN quisesse aumentar essas tolerâncias que eu citei, de 5% sobre o peso bruto total e peso bruto total combinado, ou 10% sobre o peso por eixo, o CONTRAN nada mais estaria fazendo que aplicando a competência que o artigo 99 já determinou. Interessante comentar que esse artigo 99 tem uma relação com uma infração de trânsito, que é o 231, inciso 5, que também traz uma dependência da regulamentação do CONTRAN para a infração de excesso de peso. E nesta DI 2998 que eu citei e que já comentei em outras oportunidades, o STF entendeu que o descumprimento de uma resolução do CONTRAN não pode ser considerado infração. Concluindo, apesar do veto ao artigo 19 da Lei 14.010 dar a impressão de que o presidente não quis permitir ao CONTRAN a flexibilização da pesagem de veículos na via pública, na verdade as razões do veto demonstram que só foi vetado esse artigo por entender que isso já é competência do Poder Executivo, tendo em vista que o artigo 99 do CTB já traz a possibilidade de regulamentação pelo Conselho Nacional de Trânsito. E desta forma, se o CONTRAN quiser fazer, independente de lei, ele já faz. O que vai, obviamente, se deparar com aquela ação direta de inconstitucionalidade 2998, como eu citei. Tá? Então, aquilo que a gente achou que estava sendo vetado para não permitir a regulamentação é apenas para dizer que isso já é competência do Poder Executivo. Esse é o episódio de hoje, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.